Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso Socio Podcast, um podcast voltado para você que é empreendedor, empresário, gosta de ouvir, né, novidades sobre o mercado, né, e a gente tem trazido, né, muitos empresários, gestores públicos. No último programa nós tivemos aqui a presença do deputado Thiago Hoffmann, que é secretário de Saúde do Espírito Santo, né? E hoje nós estamos aqui com mais um empresário, né? Que ele trabalhou, né? Veio de Ribeirão Preto para o Rio de Janeiro, trabalhou muito tempo no Rio com uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade chamada Scala, né? Atendeu grandes empresas como Souza Cruz, Metrô Rio, Assim, Plano de Saúde, né? E chegou a ter 40 funcionários, né? Uhum. E hoje ele está aí, vamos dizer assim, ele é o cara da questão de loteamento, né? Loteamento. Quando você pensar em loteamento, se você quer comprar um lote ou você quer criar um loteamento, ele é o cara. Então nós trouxemos aqui, ele mora em Bom Jesus hoje, praticamente mora em Bom Jesus, e graças a Deus ele mora aqui, né, para dar essas dicas pra gente. Hoje ele vai estar dando pra gente algumas dicas boas aqui nessa área e outras áreas também que ele tem muito conhecimento, é um empreendedor também, né? Foi, né, proprietário de uma grande empresa de publicidade, estava aprendendo algumas coisas com ele aqui nos bastidores, né? A gente que trabalha com publicidade, com marketing. E nós estamos aqui hoje com Paulo Fontes. Então, Paulo, te agradeço pelo aceite do convite, né, para o nosso programa. A gente fica muito feliz que você, um investidor, né, está investindo na nossa região, né, veio embora veio do Rio de Janeiro para investir em Bom Jesus, no caso Bom Jesus do Norte, né, e isso é muito bom para a gente, né, a gente que vive em Bom Jesus, mora em Bom Jesus. Para quem não conhece, Bom Jesus da Bapuana fica na divisa do estado do Rio com o Espírito Santo, né, e do lado do Espírito Santo a cidade chama Bom Jesus do Norte, é só atravessar uma ponte, é outro prefeito, outro governador, outra Câmara de Vereadores. Mas as cidades, elas são tão próximas que a gente acaba, né? É uma cidade só, né? Uma cidade só, faz negócio um com o outro, lá de lá com lá de cá, né? E tudo mais. Então, o Paulo, eu queria começar você falando um pouco da sua história, entendeu? E a questão, não só falar da sua história, mas também as dificuldades que você teve, né, em toda essa história sua de empreendedorismo, de ter uma empresa de publicidade no Rio de Janeiro, grande, atendendo grandes empresas, grandes multinacionais, né, no Rio de Janeiro, né, você veio de São Paulo, aí tem aquela questão do bairrismo, né, do paulista com carioca, né? Sempre tem, né, e depois vir para Bom Jesus, acreditar em Bom Jesus, né, em criar o loteamento hoje, que é o Parque Santa Fé, né, que a gente vai falar mais aqui, o Paulo vai falar mais, vai falar detalhes sobre o loteamento, né, a questão que é um dos únicos loteamentos licenciados. Não, tem outros, regularizados, mas eu imagino que, pelo que a gente pôde ver, digamos assim, é o maior deles, né? É o maior, São 300, o maior legalizado. Eu acredito que sim. Então, Paulo, eu queria que você começasse falando mais essa questão aí, né? Falando um pouco da sua história e também a questão também de o que levou você a falar assim, eu aposentei e eu acho que eu vou voltar para Bom Jesus, porque lá é mais... Por que você resolveu voltar para Bom Jesus e investir em Bom Jesus? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você, falando com a sua audiência. Bom, meu nome é Paulo Fontes, eu vim para Bom Jesus, especificamente Bom Jesus do Norte, porque eu casei com uma das filhas do Dr. Geraldo. O Geraldo Batista é um desembargador, meu ex-sogro, super querido. E nesse interim, ele veio a falecer e teve a partilha da herança.
E coube minha ex, que hoje é minha ex-esposa, cair com essa terra, que hoje é o loteamento Parque Santa Fé. São 7 alqueires e meio ali atrás do posto 2000. Na ocasião eu estava aposentado, a fazenda era um pasto. Sim. E eu, como empreendedor, falei, o que eu posso fazer para gerar renda, né? Não vai ficar parado, criando 70, 80 cabeças de gado. Eu acho que é muita terra, muito valiosa para ficar apenas com uma renda de 70. Na entrada da cidade? Na entrada da cidade. Foi quando, para muitos, uma loucura. E tem gente que acha que ainda hoje, eu falei, vamos pensar num loteamento. Nós tínhamos alguns imóveis lá no Rio de Janeiro, desfizemos de alguns imóveis e comecei a investir no loteamento, porque é custoso, né? Você tem a parte toda por trás, que é a parte de projeto, essas coisas assim. Conseguimos, depois de muito custo, a licença ambiental, a licença na prefeitura, todos os lotes são individualizados em cartório, tudo isso já está desmembrado. Já desmembrado, individualizado. E assim foi feito. Hoje o loteamento é uma realidade, está muito bonito. Eu faço um convite a todos que possam visitar. O Parque Santa Fé realmente é um loteamento diferenciado. E estamos na luta aí, né? Estamos batalhando. Ô Paulo, e a questão de você, né? Quando você lançou, era um empreendimento novo, né, para a nossa região, né? O Bom Jesus ainda estava pensando ainda em crescer, mas não naquela que a gente não tem o costume de planejar. Né, os empresários de interior, eles não têm muito o costume de planejar as atividades dele, de investimento, e também a gestão pública também não planeja, né, o crescimento da cidade. Você vai ter que aumentar o cemitério, você vai ter que aumentar o hospital. Qual o planejamento, aquele planejamento estratégico que tem que ter numa gestão, seja ela dos empresários, seja ela do gestor público, né? Então, como é que foi para você chegar em Bom Jesus e começar a investir? A questão de igual você falou, né? O pessoal me chamava de doido, não sei o quê. E como que você fez isso para driblar isso, essa dificuldade, né? Que muita gente acha assim, vou montar um negócio... Todo mundo, né, no interior é assim, eu vou montar um negócio e já vou ganhar dinheiro no primeiro mês, né? Que bom, que bom se fosse assim, né? Eu tô querendo descobrir um negócio desse. Até agora eu não achei, não. Como até nós estávamos falando, é o seguinte, todo negócio que você for montar, seja ele grande ou pequeno, tem que ter um planejamento estratégico. Eu fiquei um bom tempo analisando as possibilidades que daria nessa propriedade, a herança da Rogéria. E a primeira coisa que eu fiz foi um estudo de viabilidade. Deu favorável. Assim, tem condições de montar um loteamento. Talvez não tão grande como é o nosso. O nosso tem 384 lotes. Por isso que nós fracionamos esse loteamento. Nós estaremos entregando até o final do ano 130 lotes. Então, foi planejado, foi pensado um estudo de viabilidade. E depois, sim, é viável, é possível. Aí sim, eu fui correr atrás de projeto, de legalização, licenciamento. Como eu sou de cidade grande, eu vejo que os loteamentos aqui, a maioria que a gente vê, abre a rua, monta os lotes e acabou. O nosso, ele é planejado, cada detalhe. Por exemplo, na entrada do loteamento, vai ter uma área comercial. Vai ter como se fosse pequenas lojas, uma conveniência. A ideia é um açougue, uma padaria, uma farmácia, um mercadinho e uma área maior para eventualmente um colégio, coisas assim. A rua principal do loteamento tem 12 metros de largura, entendeu? Então, 3,5 metros de calçada, tem área específica para comércio, tem área específica para residência. Então, Paulo, a pessoa que está assistindo esse programa agora, por exemplo, e ela tem interesse de montar algum comércio ali, se preparando, se organizando para no futuro, né? Você já tem disponível essa área? Não, os 130 lotes praticamente estão todos vendidos. A gente restam poucos lotes que a gente separou, tipo assim, lotes dos proprietários, que ainda estão disponíveis para venda, entendeu? Isso essa é a ideia. Mas eu acho o seguinte, que quando veio a ideia de fazer um loteamento, eu sou meio empresário e meio sonhador. A minha ideia não era vender lotes, sabe? A minha ideia
era vender assim, um sonho. Eu morei muitos anos num sítio ao lado. Eu ficava da varanda olhando, sabe assim, eu fico imaginando daqui a 5, 6, 10 anos, quantas crianças vão nascer ali, isso é legal. Quantas pessoas vão ser felizes aqui, quantos casamentos vão ser celebrados ali, entendeu? Então, é um negócio que... E eu falo isso para os meus filhos, entendeu, filho? Eu vou deixar um legado aqui, e não é legado só de dinheiro, não, entendeu? Eu vou deixar uma marca, uma história de uma iniciativa. E eu fico feliz também que a minha iniciativa, a iniciativa da nossa família, né? Eu não posso negar que a Rogéria apoiou também, a cidade se transformou. A nossa região ali, se você for para a região o lado da... Está crescendo muito. Crescendo muito. E para a gente agora, a gente acabou de saber, a prefeitura comprou a terra em frente, os 4, 5 alqueires. Isso vai ser maravilhoso. Então está cheio de projetos. Ou seja, uma iniciativa de um cara aposentado que, sei lá, que poderia guardar o dinheiro que botou e passear. Mas eu gosto disso, entendeu? São desafios que mexem comigo. E é legal, né? Porque você já vendeu quase todos, inclusive o nosso editor ali, o filmmaker ali, é um dos seus clientes ali, né? Um dos que vai ter uns 5 filhos lá rodando, correndo lá. Vai ser muito bom. Lá na rua lá. E modéstia à parte, assim, eu sou um observador. Eu ando de moto nessa cidade, eu ando cada loteamento, eu entro em todos eles, eu procuro saber todos eles e fico aprendendo com eles, as coisas que deram certo, as coisas boas, as coisas que eu não faria e tentar aplicar dentro do nosso loteamento, dentro do Parque Santa Fé. Isso é muito bom. Né? E isso aí, Paulo, eu gostaria que você lembrando isso também, essa questão sua, né, de mais de 10 anos de experiência com loteamento, você estava falando comigo nos bastidores, que você também, né, não só fez o seu empreendimento, né, organizou e tudo, mas também que você também faz esse trabalho para terceiros, né? Às vezes o cara tem um pedaço de terra lá que é perto de na entrada de alguma cidade que tem um potencial. É claro que, né, que você falou, tem que ter um estudo de viabilidade, né, que é importantíssimo. Principal. É o principal. Então esse trabalho você faz também. Isso é um ramo que eu estou me disponibilizando, porque é o seguinte, é fato. Quando eu comecei, eu não sabia por onde começar. Eu fui com a cara e a coragem, claro, estudando. O estudo de viabilidade, eu paguei um escritório de pesquisa, os caras vieram para cá, fizeram os percentuais, as proporcionalidades, se vai dar certo ou não, beleza. Hoje, eu falo que eu fiz uma faculdade intensiva de loteamento, porque todos os erros que eu cometi, todos os acertos, por todos os caminhos que eu passei, eu vou fazer muito mais rápido, entendeu? E para terceiros, né? Eu posso prestar serviço. E a questão lá no loteamento, a gente tá passando algumas fotos e vídeos aqui, a gente não conseguiu colocar alguns, né? Inclusive, nós tivemos a presença lá no loteamento do governador do Espírito Santo, Casagrande. No começo, 2022. Isso deve ter gerado um ciúminho nos concorrentes, né? O governador foi lá no loteamento do Paulo, mas isso é legal porque ele mostra que realmente a importância de um investimento como esse numa cidade como Bom Jesus do Norte, que tem 5 mil habitantes, 6 mil? Não, 9 mil, quase 10 mil. Não aumentou muito, né? 10 mil. Então, isso é importantíssimo, né? E como é que, Paulo, como é que tá lá hoje? A questão de ruas, essas coisas de obra, a gente tem visto, eu vi algumas fotos aqui da parte de esgoto, de calçamento. Como é que está hoje? Durante 2 anos, as obras comeram solta, só que as pessoas não viam, porque eram obras debaixo da terra. Levou um tempão para botar a rede pluvial. A rede pluvial são manilhas. Sim. Aquelas pedras enormes, aqueles tubos enormes de cimento que as pessoas não viam. Abre o buraco, bota a manilha. Depois entrou a rede de água e esgoto. É complexo pra caramba. Imagina, todo o esgoto e todo esgoto do loteamento vai cair numa elevatória. É uma caixa enorme que todo o esgoto vai para lá e vai ser bombeado para a Cesan, que fica mais ou menos perto da estação de tratamento. E a rede de água. Não vai para o rio. Não vai. Não. Pelo amor de Deus. Não vai poluir nada. 100%. Só vai para o rio a água da chuva. Só a água da chuva. Aqui tudo é tratado,
primeiro mundo. E agora, respondendo a sua pergunta, estamos na parte de calçamento. Já calçamos uma boa parte da avenida principal, já calçamos mais 3 ruas perpendiculares. Eu convido as pessoas para conhecerem, vale a pena ir ver. Se quiser, vale a pena marcar uma hora comigo, tenho um prazer em mostrar. Aí é só entrar no seu no Instagram do Lote Santa Fé? Ou Lote Santa Fé, ou 22 99986 0667. Isso. Na gravação a gente vai colocar o telefone, seu telefone, para o pessoal entrar em contato. E a questão, assim, de... Eu fico curioso. Falando mais um pouquinho, assim, por exemplo, eu considero nosso loteamento com alguns diferenciais que eu não vejo em loteamentos aqui, mesmo em cidades grandes. Por exemplo, quando você entra no loteamento, ele já tem um portal. Porque, na verdade, lá atrás, na minha inexperiência, eu tinha concebido para um condomínio fechado. Uhum. Depois eu fui convencido, e com razão, de que a nossa cultura não é cultura de loteamento fechado. As pessoas não têm a cultura de pagar uma mensalidade, não quer pagar. Não quer pagar. Então, abrimos, virou um bairro. Hoje, o Parque Santa Fé é um bairro que vai ser administrado pela prefeitura. Então, ninguém vai pagar nada. O recolhimento de lixo, entendeu? Isso é bom você dizer, né? Porque as pessoas ficam preocupadas. Não vai pagar nada. Isso é obra da prefeitura. E o outro diferencial é, como eu falei, como tem um portal, nós vamos instalar uma câmera de segurança. Ela não vai impedir que a pessoa entre, ninguém vai ser cadastrado para entrar. Mas vai ser vistoriado. Né? Eu já sei quem entrou e quem saiu, que hora que entrou. Só tem uma entrada. Tem outra entrada, mas essa principal é só essa. Uhum. Outro diferencial que nós falamos, que é a parte comercial. Sabe? Eu não vejo um loteamento que tenha esse... Não tem. Não tem. E o mais legal para mim, que eu sou um sonhador, por isso que chama Parque Santa Fé, que como ele fica à beira do rio, ele tem um parque de 47 mil metros quadrados, quase um alqueire de terra, que ela não é edificável, ela é usável, reservada, reservada. Essa área eu posso usar, os moradores todos vão usar. Já tem projeto de ciclovia. Olha que legal. Já tem projeto para fazer um deck para pescar. Imagina. Você pode criar trilhas, né, para o pessoal andar, né? Deck, trilha. Nosso rio, infelizmente, é poluído, mas dá para você fazer remar, fazer um caiaque. Sim. A gente vai fazer uma rampa para caiaque. Brinquedos para as crianças, um redário. Ou seja, o céu é o limite para a criatividade. Ninguém vai edificar. Essa é um ou outro diferencial. Também não pode. Não pode. Nem em segundo andar? Não pode fazer edificar, prédio. Não pode edificar na área comercial, na área verde. Mas na área de lote, se o cara quiser fazer ele pode. E lá também, adiantando, é o seguinte, as pessoas perguntam, vai ter que ser construções sofisticadas, tem que ter aprovação. Não, claro que a gente não vai exigir uma construção super sofisticada, mas existem normas de construção de mínima qualidade. Claro. Porque se o cara quiser fazer uma casa de Eucatex, não dá. De MDF, não tem como, né? Aí acaba desvalorizando as outras casas de quem investiu, né? É verdade. E falando em investimento, Paulo, você me falou que em quantos anos dobrou o valor do... Como valorizou, eu estou falando a questão não é nem de valor, é a questão da valorização do investimento. Os primeiros que acreditaram, como o nosso videomaker, o seu videomaker, ele acreditou, na época era 70, 75 mil reais, hoje o lote mais barato é 140 mil reais, mas em condições super favoráveis, né? São 8.500 reais, 8.600 reais. Naquela época não tinha isso, no começo? Tinha também, os valores eram condições semelhantes, mas você vê, ele quase dobrou de valor e em 2 anos e meio, 3 anos. Quem quiser vender, ganha dinheiro. Já ganhou dinheiro. Em quantos anos isso? 3 anos, 2 anos e meio. A ideia é terminar esse ano. Que loucura, hein? Valoriza muito. Existe uma frase que é conhecida, né? Quem compra terra não é. Eu não conheço ninguém que tenha comprado terra e perdido, a não ser, né, sem o mínimo de estudo. Sim. Inclusive, tem até um fato curioso, não sei se vocês já sabem disso,
eles fizeram um estudo das grandes fortunas, mal comparando, né, guardadas as devidas proporções da nossa cidade, todas as grandes fortunas, todas, entre as 10 sempre tem um que mexe com imóvel. E olha, hoje nós temos as big techs, nós temos as redes sociais, todas essas pessoas que enriquecem muito rapidamente, bancos, mas no meio tem um cara que mexe com imóvel. Não se perde dinheiro com imóvel, entendeu? Tanto é que você vê a maioria dos empresários hoje da nossa cidade, da nossa região, né, que são os empresários que têm uma renda maior, né? É imóvel. Não perde fazendo imóvel, né? E uma das coisas que imóvel, desde que seja legalizado, desde que seja registrado em cartório. Porque eu vejo aqui, a gente tem muitos amigos, compra imóvel no recibo. É uma loteria. Já era. É loucura. Eu tenho amigos que trabalham com cartório, que é dono de cartório, e fala, Paulo, você não tem ideia da quantidade de gente que perde o imóvel, perdeu o imóvel. Perdeu o dinheiro, ele foi embora. Do pai, o pai morreu, o filho falou, você que se vira. O imóvel é meu, não tá, quem te esqueceu? Você fala com meu pai. Nesse nível, entendeu? Então é complicado. Aí vai justiça vai ser uma briga eterna. Né? E, Paulo, você pensa em investir... a princípio, assim, a questão do loteamento, você falou que colocou 130 lotes para vender. Vendeu quase tudo já. Aí, quando vender, você já vai abrir outro? A ideia é, entregando no final do ano, já lançar mais uma quantidade... E vai fazendo por parte, né? Entendi. Paulatinamente. Porque a outra parte ainda não está pronta, a questão toda de estrutura. Não, né? Mas vai ser muito mais fácil, porque, na verdade, a gente vai abrir mais 2 ruas, que dá um total de 64 lotes. Vendeu, calçou, deixou, entregou, mais 64 até chegar aos 384. Essa é a ideia. E como é que está a questão de obra lá? Já tem casa construindo? Não pode construir. Não pode ainda. Eu procuro sempre manter dentro da risca a parte legal. Só pode edificar depois da aprovação do IEMA, né, que é o órgão ambiental. Está em processo ainda. Não, depois... O seguinte, o IEMA aprovou, está tudo assinado, beleza. Sim, está aprovado. Aí entregou a obra. Aí o IEMA vai chegar lá, beleza, a obra foi toda entregue, bacaninha, entendi. Tá bacana. CESAM, porque nós pagamos todas as estruturas, tudo é paga pela iniciativa privada. CESAM vai dar o ok e depois a prefeitura vai dar o ok. Aí sim, liberou, deu o habite, que eles chamam, né? Povoa-se, aí acabou. Sim. Entendi. Então ela está em processo, já está licenciada, o licenciamento ambiental já está aprovado. Tudo. Só falta, né? A obra entregue é rápido. Só falta o fiscal do IEMA ir lá e falar, não, tá ok de acordo com o projeto que você apresentou. E a gente pode não mudou liberar. Nada. A gente não mudou nada. Isso vai ser aprovado muito rápido. O próximo passo é a iluminação, que já está negociado com os fornecedores, com a EDP. Tem certas coisas também que eu gostaria até de dar um recado para as pessoas mais jovens, entendeu? Porque eu já sou mais coroa. E mesmo para as pessoas de todas as idades, cara, não abra mão dos teus sonhos, sabe? Eu quando eu tinha 40, 45 anos, sempre pensava, vou me aposentar com 40, 50 anos, vou me aposentar. Cara, hoje eu vejo que eu estava errado, cara. Eu fico tão feliz de estar trabalhando, produzindo, sabe? Correndo risco. O risco é inerente, entendeu? E eu faço um convite a todos, né? Que vocês, de qualquer idade, parte para cima. E vocês vão ouvir muito não como eu ouvi, sabe? Quantidade de gente falou, pô, você é louco, você é idiota. E eu fico tão feliz assim de mostrar, sem falar nada, sabe? Cara, mostrar que dá certo, que é possível, entendeu? Claro que eu poderia ter quebrado a cara, mas... Mas, Paulo, é uma coisa que a gente discute muito aqui nesse programa e tem outros programas que são gravados aqui, igual o das meninas do Café com Elas, que fala sobre empreendedorismo feminino, a questão da mentalidade interior, aquela mentalidade conservadora, né, que não gosta de nada diferente, né? Eu sou experiência própria disso, né? Esse estúdio aqui, ele tem mais de um ano de criação e ainda a gente tem uma barreira ainda do comércio e dos empresários em vir gravar aqui, entendeu? Ainda não visualizaram ainda essa questão uma janela, né? Uma ferramenta digital que você tem,
né, a um preço muito mais acessível, né, que muitas outras outras ferramentas de marketing aí que é utilizada hoje, né? Você acha que isso é questão de interior, essa questão da mentalidade da pessoa? Igual você falou, o cara falou, você é doido, isso aí não vai dar em nada, você vai quebrar a cara e vai perder dinheiro. Você acha que esse negacionismo, nessa negatividade do empresário ou até mesmo da pessoa comum no interior, é só no interior ou você acha que na cidade grande tem muito disso também? Eu assim, particularmente, eu penso muito sobre isso, é o seguinte, eu acho que é da pessoa e, claro, a gente é fruto do meio. A influência das pessoas, naturalmente no interior, as pessoas vão se acomodando. Eu, particularmente, eu acho a CLT uma escravidão. Eu acho... Eu tenho um parênteses aqui, um curioso. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha 22 anos, meu irmão era funcionário do Banco do Brasil. Na época do Banco do Brasil tinha um status maior do que a de hoje, tinha um bom salário. E ele, Paulo, faz concurso para o Banco do Brasil. Eu falei, Rui, assim, ele queria me pagar cursinho para fazer concurso. Eu falei, Rui, deixa eu te explicar, não está no meu sangue, sabe assim, eu não quero saber quanto eu vou ganhar no final do mês, eu quero saber quanto eu posso ganhar no final do mês. Claro que isso vai gerar riscos. Claro que teve meses que eu perdi dinheiro. Teve meses que eu bombei, então isso eu acho que é muito da pessoa, mas claro que o meio influencia também, acomoda. Porque tem muita questão, assim, não são todas as pessoas que têm essa coisa de empreender, né? De inovar, né? Então, assim, claro, cada pessoa de um jeito. Tem gente que tem o geriz é o risco, entendeu? Ela não gosta do risco. Eu gosto do risco. Ele quer aquele fixo ali todo mês certinho para ele. Que para mim é uma escravidão. O risco calculado também. Eu não sou idiota, né? Assim, eu estou vendo, eu calculo. Claro que de algumas vezes dá ruim, mas... graças a Deus, o meu histórico é de mais acertos do que de erros. Mas às vezes você, no interior, você vê que o negócio é mais lento para resolver as coisas e as coisas acontecerem do que a cidade grande? Olha só, eu vou falar por experiência própria. Eu atendi muitos clientes. A maioria dos lotes que foram vendidos, a gente tem uma equipe de corretores, mas a maioria dos lotes fui eu que vendi. Tem clientes, eu quero esse, assinou, vou embora. Tem outros, eu vou chamar minha mulher, vou chamar o cachorro, tem que lavar o papagaio. Eles são bastante... vão e voltam, entendeu? São indecisos, são mais seguros. Mas eu acho que é mais da pessoa. Mas eu estou falando a questão de você, questão mesmo de negócio, de você assim, para resolver alguma burocracia, alguma coisa assim... Para fazer o negócio acontecer, você vê mais dificuldade no interior? Cara, por questão de burocracia, eu só lidei com a prefeitura, né? Que é a maior cartório, prefeitura sempre de Bom Jesus do Norte. Eu só tenho a agradecer a prefeitura do Toninho Gualhano, cara. Só me ajudou. O Marquinhos, o engenheiro de lá, só me ajudou. Sabe, eu não tenho todos os secretários, todos eles, muitos vereadores, só apoio. A burocracia, Bom Jesus do Norte, para mim, zero. Isso foi porque só isso elogio. É importante, né? Só elogio. Isso é importante, né? Igual a gente estava vendo na rede social que eles estavam querendo, um grande empresário querendo montar um parque dos dinossauros, tipo um parque, tipo um Beto Carreiro lá em Buenos Aires, lá no distrito de Guarapari. E estava vendo a dificuldade que era para liberar, entendeu? Então ele teve que ir na rede social, não sei o quê, aí teve que conversar com o vereador, com não sei quem. É um negócio que é importantíssimo, um negócio que vai trazer mais turista para um nicho totalmente diferente do que a praia, né? Ou abrindo outro nicho, né? na cidade. Né? Então, essa visão dos gestores públicos é importantíssima para fazer o negócio acontecer, né? Mas agora a gente aqui, que é para nós a boca pequena, deve ter alguma coisa por trás. Né? Tem gente que cria dificuldade para vender também. A facilidade. O velho da van, né, a gente não sei se vocês acompanham ele fala, eu abro uma loja, sei lá, em 2 meses, eu abro uma loja que vai gerar centenas de empregos, não sei quantos milhões de arrecadação, e nego, sabe, segura. É uma estupidez. É coisa de cabeça de político que pensa pequeno, entendeu? Essa é a minha impressão. É verdade. Ô Paulo, como é que funciona? Eu não...
Eu não quero mexer com banco, eu não quero ir na Caixa Econômica, não quero ir no Banco do Brasil, eu quero ir em lugar nenhum. Eu quero negociar com você lá, eu consigo? Na hora. Porque é o seguinte, a lei é muito clara para essa questão de financiamento de imóveis. A garantia é o imóvel. Então, se você for lá, Sandro, comprar um imóvel, você vai pagar R$ 8.500 de sinal, sua carteira de identidade, seu CPF e um endereço. Você já está assinado o teu contrato, entendeu? Não precisa mais nada. Por quê? Porque você tem a garantia do imóvel. Você pode registrar o imóvel, inclusive o seu nome, mas não é registro definitivo, você deixa registrado. Só definitivo quando você terminar de pagar. Você pagou a última parcela, passa para o seu nome oficialmente, entendeu? Então, ou seja, é muito simples. A gente tem notícias, por exemplo, financiar pela Caixa, a Caixa cobra, sei lá, 3, 4 mil reais só para preencher a ficha, para analisar o... Fora a morosidade, né? De repente o time agora, né? Porque você chega no banco, aí tem aquela fila gigantesca que às vezes o funcionário que é responsável por isso está fazendo outro serviço, né? Aí acaba tendo essa dificuldade. Então lá é só chegar lá, falar com o corretor, com vocês lá. Falar comigo. Fala comigo, fala direto com o dono também, direto com o dono, né? A gente dá um melhor ainda. A gente dá um jeito. E aqui, ó, divide até 200 vezes. Mas o 200 é o limite. Você pode financiar em 50, 60, até 36 é sem juros. Sem juros, sem correção. Até 36 sem juros. Sem juros, sem correção. E o que gera, como a taxa de juros disso aí, mais ou menos, por mês? IPCA mais 6% ao ano. É mais ou menos, assim, mal comparando. O ano passado deu 9,5%. Vai dar, mas eu vou assim, mal comparando, a gente não pode garantir, porque é uma taxa... Porque está uma loucura também. Uma loucura. Aumenta mais ou menos como o salário mínimo. Se você tem um salário mínimo... Entendi. Mais ou menos. A taxa de juros é mais ou menos... O IPCA mais a taxa de juros, mais os 6%, vai dar mais ou menos um aumento do salário mínimo. Um aumento do salário mínimo. Mais, pouco menos, depende. Isso não é a gente... Isso dá aí 10% ao ano. 10% ao ano. Vai dar aí menos de 1% ao mês. 1%. Não tem financiamento melhor. Não tem. E se você não se compara com a valorização do imóvel. Entendeu? Não se compara. Você valoriza muito mais do que o juro que você paga. Muito mais. Né? Muito mais. A questão dos valores dos lotes tem diferencial? Não, eu quero um lote com visão para o Rio, que eu vou pegar o ventinho do Rio. Não, esse preço que eu te passei é lote padrão, 10 por 22. Mas tem lotes grandes, lotes de 400, 500 metros. Claro, evidentemente, o preço é por metro quadrado. Entendi. Então, evidentemente, ele é maior. E você acha que tem uma previsão assim de quando vai estar disponível, final do ano, se Deus quiser. Vai estar disponível para a pessoa construir. Vamos botar janeiro, fevereiro, você já vai poder construir, se Deus quiser. Entendi. Isso aí a cidade está crescendo, né? Precisa de local para ampliar a cidade, né? E uma questão muito interessante, porque é um local planejado. Totalmente, né? Não tem negócio de ruazinha sem saída, de não sei o quê. Você falou de planejado. Ele tem uma característica muito interessante. Tem a Cristiano Dias Lopes. A Cristiano Dias Lopes é a rua da Norte Madeireira, Itanorte. Você tem uma ideia? É a rua principal. Ir no sentido da Piacá. É a mesma avenida da Itanorte. E ele é um apêndice da avenida. Você pega a Avenida Cristiano Dias Lopes, muitas vezes é um congestionamento danado. Ela vai entrar no loteamento. Ele entra no loteamento. Então vai chamar Cristiano Dias Lopes a rua... A rua... Aqui está Cristiano Dias Lopes. A nossa rua, que é a avenida principal, é uma perpendicular. Ou seja, ele fica separado. Sim. Cristiano Dias Lopes é cheio de quebra-mola, cheio de caminhões parados lá. Nada disso vai ter. Entendeu? É uma coisa mais tranquila. Mal comparando também, mais uma vez, é como se fosse a Urca. Quem conhece o Rio de Janeiro, é um bairro separadinho. Assim, é um apêndice. E essa parte do comércio vai ficar mais ali na frente. Na entrada. Você entrou, você já... compra a tua cervejinha, teu pão. Isso é legal. Maravilha. Isso é legal. E o asfalto não vai sujar carro, não precisa de entrar em estrada nenhuma, né? Tudo é muito acessível. E rápido. Ô Paulo,
Eu ia te perguntar antes, mas eu deixei para agora. Essa questão, você como empresário, como empreendedor, né, como investidor, você tem alguma ideia, algum projeto, né, que você esteja pensando além do loteamento para investir em Bom Jesus ou região? Olha, a gente sempre tem algumas ideias. A ideia principal é a ampliação paulatina do loteamento. Uhum. Se você conseguir... A ideia, por exemplo, a expansão dele, eu posso pegar pedaços do loteamento, tipo assim, fazer um mini bairro dentro do bairro. Tipo assim, Vila de Búzios. Então eu vou pegar assim, 10 casas com padrão de casa de Búzios. E aí, fechar? Tipo fechar? Assim, botar uma... Não vai ser fechado, mas tem uma cancela aqui. Uhum. Tá. Um outro pedacinho, Vila Velha, como se fosse assim, uma cidadezinha de Minas Gerais. Entendeu? Tiradentes, com as casinhas típicas de Tiradentes. Bem conceitual. Sabe o que está acontecendo? Por exemplo, médicos, um grupo de médicos compra 10 lotes, eles se unem. Lá a gente tem alguns policiais que compraram, policiais de boa patente, gente boa. Sim. E pra gente isso é maravilhoso, entendeu? Vai ajudar na gente na... Eles são muito unidos, né? Costumam comprar em conjunto e fazer, né, um negócio fechado. Muito bom. Aliás, eu tive só gente muito bacana lá. Tem desembargador que comprou terreno lá, tem gente que... bons recursos. A expectativa é que vai ser casas bem bacanas. A gente não pode... E não tem chance nenhuma de entrar água em nenhum lote, né? Excelente pergunta. Isso muita gente... Então não tem medo, né? Perto do rio. Né? Ele fica na beira do rio. Por lei, que foi até uma lei que aparentemente é ruim, mas ele é muito boa. Esses 50 metros de afastamento é maravilhoso. A área de APP. De APP. E a prova de fogo nós passamos em março do ano passado, quando teve aquela enchente, a maior de todas, nos últimos 100 anos, né? Não entrou água, entendeu? Assim, ou seja, nós passamos... Ninguém seria afetado se tivesse uma obra. Nada. Lá teve empoçamento de rua. Algumas coisas empoçaram porque a manilha não estava terminada. Não estava preparada. Não estava terminada. Hoje, agora calçado não empoça, nem isso vai empoçar mais, vai escorrer pelas manilhas. Excelente pergunta. Isso esclarece dúvidas de muita gente. Porque o pessoal tem muito medo quando fala de Bom Jesus do Norte, que... Agora, né? Quase a cidade toda fica inundada, né? É absurdo. Infelizmente, apesar das obras que têm sido feitas aí para diminuir esse problema, mas a gente tem esse porém do rio passar dentro da nossa cidade, né? É uma pena, assim, eu sou um cara ligado nisso, eu procurei saber, o rio nosso está assoreado. Muito. Olha que absurdo, cara. Aí eu tenho relacionamento com algumas pessoas da área ambiental. Falei, gente, libera para tirar a areia do fundo. Tira a areia do fundo, um empresário vai ganhar o dinheiro dele. Sim. O rio vai afundar, vai ser muito mais difícil transbordar. Mas não pode, ali e tal, os peixinhos... Mas você acha que isso aí é uma coisa que seria temporária? Porque o problema são as nossas encostas, né? Não tem igual vocês, pessoas preocupadas com a beira do rio. Ainda existem pessoas que fazem investimento, fazem, né, obras, essas coisas na beira do rio, né? E acaba assoreando o rio, porque vai cair no barranco, vai caindo terra dentro do rio, areia, né? E vai assoreando. Então você acha que isso... Não, hoje não existe mais essa possibilidade. Hoje o IEMA é muito... né? Pô, quando a gente começou a terraplanagem lá, foi fiscal... Até a minha ex-esposa ficou desesperada. Não, fica tranquilo, nós estamos dentro da lei. Lá o IEMA funciona mesmo. Não funciona. Não, olha, não faltou denúncia, não faltou fiscal vir lá e todos saem, graças a Deus, batendo palma. Inclusive em outros lugares teve problema, né? De loteamento, né? Muito embargado. Eu conheço loteamento de chácaras, sabe, fora da lei. Mas tem sim o problema do assoreamento. Do desbarrancar. Se você cuidar do barranco e tirar a areia do fundo, claro que um dia a areia vai voltar, mas demora. Entendeu? Por que qualquer chuvinha transborda? Porque o rio está muito rasinho. Tira a areia do fundo, claro que vai mexer temporariamente com
não sei como chama, os peixes do rio ali, coisa, mas num instantinho se recompõe. Mas o lugar que está assoreado normalmente não tem muita peixe, caranguejo, essas coisas. Eu não entendo nada disso. Então é o seguinte, um empresário vai ganhar dinheiro, vai melhorar a qualidade, não deixar de ter enchente. Todo mundo vai ficar feliz e menos risco de enchente. Eu estava vendo na televisão um comercial muito interessante que o cara chegou com a geladeira toda cheia de barro, né? Bateu a porta do cara e abriu assim. Aí o cara falou assim, eu vim trazer sua geladeira. Falou pro cara da casa, né? Mas geladeira? Eu não comprei geladeira nenhuma. Não! A geladeira que você jogou lá no Rio, ela voltou. Aí eu vim te entregar ela. Então tem muito disso também, né? Da gente consciência trabalhar com educação ambiental, aproveitar o Instituto Federal que está aí e fazer uma educação ambiental todo mês. Tem que ter todo mês, não é uma vez no ano, no dia do Rio ou no dia do meio ambiente, não. Fazer todo ano, todo mês. Entendeu? Para conscientizar a população, não jogar lixo noRio. Existe uma frase assim, quem gosta de mar, só joguem no rio, no mar, só joguem na água o que o peixe pode Inclusive comer. Tem uma plaquinha na ponte ali, escrito isso, que alguém colocou, que eu não lembro quem foi, mas na ponte ali tem essa plaquinha, só joga o que o peixe possa comer. Só joga no rio o que o peixe possa comer. Cara, quantidade de gente que eu vejo, joga um papel, vai jogando como se fosse esgoto, resto de obra, entendeu? Cara. É absurdo. E infelizmente... mas assim, o lado do Espírito Santo, essa parte ambiental está muito mais organizada que o lado do estado do Rio, isso é fato, entendeu? Então eu acho assim que, inclusive, o Bom Jesus do Norte está se organizando para ser 100% de água tratada, né? A água do esgoto, né? Do que está vindo lá de Rosal também, né? O pessoal está vindo lá. E aqui teria que fazer a mesma coisa, que aí a gente teria um rio limpo. Eu já tomei muito banho nesse rio, eu não sei se você já tomou. Não, eu não sou velho, mas eu aproveitei um pouco esse rio quando não tinha tanta poluição. Agora, alguns anos atrás, eu peguei um jet ski de um amigo meu para dar uma volta ali embaixo ali. Eu caí sem querer do jet ski. Eu caí, subi de novo, chegou em casa e tomei um banho de álcool. Porque o que eu vi... acreditável, é uma pena. O que você vê debaixo dessa ponte, nessa região toda aí, é impressionante. Parece o Rio Tietê. Você falou da cidade, aqui, lá na prefeitura de Bom Jesus, tem o Diego. Diego é um cara jovem, gente bacana. Acho que ele já veio aqui, o Diego já veio aqui. Já veio aqui. Boa, assim, super acessível, sabe? A prefeitura de Bom Jesus do Norte, o Toninho e a sua equipe, tá de parabéns, cara. Não, sabe assim, o que pôde fazer para me ajudar, só tenho a agradecer. Pois é, e também a questão do governo do estado também, que tá forte demais, né? Muito o legal. estado está decolando, está voando o estado, né? Teve o menor índice de criminalidade aí no último ano, aí o Thiago Hoffmann estava falando aqui, entendeu? Então eu acho que vai somando isso tudo, né? E vai se tornando um lugar melhor. O Casa Grande também, né? Como você falou, já esteve lá no nosso empreendimento 2 anos atrás. Pô, sensacional. Então, sabe quando a energia é do bem, sabe? As coisas vão não só somando, somando. E é muito bom. É legal que deixar para meus filhos e tem história para contar, não é isso? Ô Paulo, e quando terminar lá as vendas, que eu acredito que não vai demorar muito, pelo que você está falando aí, dessa estrutura que você montou lá e está montando ainda, né? E ainda tem outra parte para vender também. Você pretende fazer outros loteamentos seus na região, na cidade? Eu não sei se eu vou ter tempo, né? Assim, eu estou com 68, lá ainda vai demorar pelo menos uns 4, 5, 10 anos ainda, né? Eu não sei se... A minha proposta, a minha ideia é dar uma assessoria. Sandro, você tem uma área. Paulo, é viável? Modéstia à parte, com a minha experiência, eu posso te dar uma orientada, entendeu? E eu também não vou te dizer, vai dar certo. Eu vou dizer assim, as possibilidades são grandes ou baixas.
Entendeu? O passo a passo hoje eu sei. Eu sei com bastante inclusive convicção. pelo loteamento de chácara, essa coisa, que tem o loteamento rural que eles falam, né? Já adianta, são 20 mil metros, a área mínima de divisão. Se você comprar uma chacrinha de 1.500 metros, você está recebendo um recibo de compra e venda, você está ilegal. Olha só, isso eu não sabia. A área rural, isso é lei, coisa. Nego faz no peito e na raça. Tem que ser 2 hectares. Seguinte, 20 mil metros. 20 mil metros. 20 mil metros, você tem que dar acesso e energia só. Você não tem que calçar, você não tem que dar água, você não tem que dar nada. Você tem que dar acesso e energia. Por isso que é mais barato. São 20 mil metros. O que as pessoas fazem? Pega o Sandro, sua equipe, compra 20 mil metros, aí vocês... Troca, faz entre eles. Aí é com eles lá. Mas eu vendi 20 mil metros. Fora disso é ilegal. Então, se você comprou de alguém 1.500 metros, 2.000 metros, você está ilegal. Você nunca vai receber o teu recibo. Nunca vai ter documento. Nunca vai ter documento oficial. Só se transformar em urbano. Só se transformar em urbano. Dependendo do lugar, mas né? aí que entra. É urbano, então você tem que dar água, tem que dar luz, tem que dar esgoto. Toda a estrutura. Aí vai voltar o mesmo valor que era o... né? O investimento, né? Por isso que as pessoas, esse valor do metro quadrado, vê quanto custa botar água, esgoto em cada lote. Entendeu? Cada lote. Nossa. Imagina, na frente de um lote. E a quantidade de manilha, né? Nossa. Ali já brincando, já passou de 3 milhões ali de obra, ainda vai mais uns 2. O loteamento inteiro vai passar de 10, 12 milhões, entendeu? Porque é muito grande, porque é muito. Claro que você ganha dinheiro. Mas aí as pessoas falam, nossa, esse cara está ganhando dinheiro. Primeiro, não é esse dinheiro todo, você ganha. Mas é o seguinte, olha quantos empregos vai gerar. Quantos marceneiros. Começar a fazer aquele monte de obra marceneiro, carpinteiro, pedreiro. Vai ter que vir gente de fora. Gente de fora. Não dá conta, não. Entendeu? A economia como gera, cara, sabe? As pessoas vão vir para cá. Então, uma cabeça. Uma família, né? Porque a minha família na época, né? Minha família tomou iniciativa e está gerando quanto vai render de imposto, de IPTU, entendeu? Quanto vai gerar para a cidade? Ô Paulo, eu acho que daqui a uns dias não vai passar muito, não. Bom Jesus do Norte vai se tornar maior que o Bom Jesus da Itabapoana. Vai demorar ainda, né? Eu gostaria, mas vai demorar. Porque o Espírito Santo está voando, como eu falei, e se tiver gestor na prefeitura para acompanhar esse avião aí, que é o Espírito Santo, o negócio cresce. Olha, né? Olha que legal, assim, é bom para observar um empresário. Eu tenho um amigo, o Everardo, ele tem um galpão que está alugando ali. É impressionante a diferença de impostos. Muito. Eu tenho um amigo conhecido que ele tem um produto de laticínios, uma fábrica de maionese. Ele falou, ele paga no Rio de Janeiro 22% de imposto. Vai transferir para PH, fiquei sabendo. Sabe quanto de imposto? 1%. Aí. Dá para você ter uma ideia? Você fatura Por causa do incentivo, né? Lá do distrito industrial. É diferente. Né? Fatura 1 milhão. Paga 220 mil no Rio de Janeiro e lá paga 10 mil. Você vai para onde? Você muda a tua fábrica. Os empregos saem do Rio e vão para lá. A energia nossa, a EDP, é muito mais barata do que... E não falta energia, não, outra coisa. Dizem, tem esse detalhe. O pessoal fica sacaneando a gente, falando, né? As pessoas ficam brincando com a gente nessa questão aí de faltar energia. Na minha cidade não falta energia, né? O pessoal que mora em Bom Jesus do Norte, né? Isso aí. E aqui ainda a gente tem esse problema, melhorou um pouco, mas... vamos ver como é que fica, né? Você falou de empreendedorismo, assim, são ideias que você fica nascendo na cabeça. Você falou de Rio Nador. Tem uma empresa que eu tive a oportunidade de conhecer muito superficialmente, eles fazem rafting. Descem lá de uma correnteza. Lá em cima, o Joca, né? O Joca Aventura. Joca Aventura. Eu estava com a ideia, claro que ainda é muito embrionário, não nasceu ainda, é fazer um porto. Quando chegar a galera, ter um porto, um apoio. Um deck bacana, não sei o quê.
um quiosque de apoio para essas pessoas. Turismo então, de aventura. Eles desembarcam ali. Eu acho bem legal isso. Isso aí com certeza. O nosso Rio tem muita oportunidade, Quer ver outras coisas que pode fazer? Eu não posso edificar, mas eu posso fazer uma quadra de beach tênis. Eu posso fazer uma quadra de vôlei. Sim. Entendeu? Eu posso... Você agregar ali ao parque que você está construindo. Que você pode fazer. Né? Igual a gente conversou, né? Trilhas, né? Fazer uma pista de skate. Posso fazer qualquer coisa para o bem da cidade. E o Bom Jesus, tanto do lado de cá, o estado do Rio quanto do Espírito Santo, ainda falta muito não isso. Tem o que fazer. Não tem. Entendeu? Você não tem um parque dentro da cidade para você andar dentro do parque, entendeu? Sentir o ar puro, né, das árvores e ter uma educação ambiental, igual a gente conversou, para as crianças. Né? A gente não tem dentro da cidade, né? Isso tudo é sonho, mas são sonhos realizáveis e palpáveis, entendeu? O símbolo nosso é essa garcinha aqui, porque dentro da propriedade tem um ninhal. Ali tem um ninhal ali mesmo. Tem um ninhal. Esse um ninhal. Dá para ver pela ponte. Pela ponte, exatamente, ali é o ninhal. Inclusive, na ponte tem uma ilha, ali você vê, aquela ilha. Muitos anos atrás, meu sogro comprou a posse. Lá morava um rapaz, um senhor, não conhecia, não cheguei a conhecer. E na herança da minha ex, essa ilha faz parte da propriedade. Então ela é concessão de vocês. Ela é nossa concessão, o documento está guardadinho. Meu sogro, na época, teve visão, comprou a posse. E a ideia é aquelas coisas. Sonho do sonho, vai para a fila, fazer um acesso para fazer tipo uma casa de festa, um restaurante, entendeu? Nossa, deixa o carro para cá e vai para aí. O Passalini, né, antes de falecer, depois a família dele, eles fizeram lá, ficou muito bacana, bonito, né? Eu conheci a Cristiane. A Cristiane chegou a comprar um terreno comigo. O Davi. Ficou muito legal a ilha que eles têm lá. Fizeram uma pontezinha de madeira e um quiosque lá no meio, onde eles fazem o encontro da família deles lá. Inclusive, infelizmente, eles não alugam, é só para a família. Né? Ô Paulo, você criou um perguntas e respostas aqui, né? Sobre a questão do loteamento, de quem tiver interesse em adquirir um lote, né? Ir lá conhecer também e tal, e saber as dúvidas, algumas perguntas frequentes, né? Isso você vai disponibilizar isso na rede social, Posso botar. Eu não botei não. Botar na rede social, lá no Instagram, Lote Santa Fé. Não tem errado. Né? E lá tem muita foto, tem muito vídeo também, mostrando tudo, mas o pessoal que mora fora, né? Os bojesuenses, que a gente chama de bojesuenses ausentes, né? Muito embarcado. Muita gente embarcada. Muita gente marca comigo 15 dias. Então, gente, para vocês aí que não são de Bom Jesus, estão assistindo esse vídeo, né? Procure o Paulo, liga para ele, combina com ele, né? E quando vocês vierem visitar algum parente, algum familiar em Bom Jesus, vai lá conhecer o empreendimento, vem investir na nossa cidade. Você que foi embora de Bom Jesus, mas seu coração está aqui. Muita gente de Niterói, sabia? Muita gente de Niterói. Porque as pessoas, às vezes, elas vão embora. Eu conheço muita gente, tem muitos amigos meus, foram embora para trabalhar, ficou para lá, mas quer... A saudade volta. Quer ter um lugarzinho em Bom Jesus para vir aqui, passear, trazer os filhos para mostrar... Né, aonde que ele viveu a infância dele, tem muita essa nostalgia e que a gente tem que aproveitar isso também, né? Tem que editar, né? Bom filho a casa torna, né? E Bom Jesus a gente tem, você vê o exemplo aí que nas datas comemorativas, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, a cidade fica lotada de gente de fora, porque o pessoal vem mesmo. Raiz, né? A gente chama raiz, tradição. Eu acho legal. Eu, infelizmente, já perdi minha mãe. Então eu sei como é que é isso, é muito gostoso. E eu também que morei muito tempo fora, e quando você volta dá uma saudadezinha. Agora eu tô... Imagina você que morou nos Estados Unidos, então, né? Fiquei um ano lá. Comida, e dá... tudo diferente. Na hora que os amigos meus falaram, tô indo pra festa de agosto. Na época... eu quase chorava. Mas, ô Paulo, é isso aí. Eu queria que você, se você tiver mais alguma coisa que a gente não tenha lembrado de falar sobre o empreendimento e até mesmo dessa atividade sua como empresário, né, como consultor. Né? Eu poderia finalizar com alguns tópicos. Primeiro,
para os jovens e para aquelas pessoas que pensam em empreender. Coragem, pensa, planeja e cai dentro. Não fica com essa história, tem medo, sabe? Arrisca, cara, entendeu? E quanto mais jovem, maior o risco, sabe? Porque dá tempo de levantar. Entendeu? Quando eu comecei aqui, sei lá, tinha 13 anos a menos, então o meu risco era muito maior. Vale a pena, entendeu? Outra coisa, eu penso muito nisso. Eu sou como eu te falei, eu sou um observador. Eu ando essa cidade inteira, muitas vezes a pé e muitas vezes de moto devagarzinho. Uhum. Eu observo cada casa bacana, umas casas legais, num lugar ruim, sabe? Cara, será que ele percebe que o preço da casa bacana é o mesmo num lugar ruim do que num lugar bom? Cara, modéstia à parte... É de entristecer mesmo, né? Sabe, o nosso empreendimento foi planejado para ter casas boas. Nossa calçada é 2 metros. Anda na calçada aqui em Bom Jesus, mesmo em qualquer Bom Jesus aqui, quantas calçadas... Quantas pessoas não respeitam o cadeirante, não respeitam, sabe, as pessoas com dificuldade de mobilidade, sabe? Então, isso é mais uma oportunidade para você pensar nisso, né? Construir um lugar. E você vai viver num lugar onde tudo é organizadinho, vai ter calçada para você andar, vai ter rua larga, vai ter tudo estruturado. Muito mais seguro. Né? Então, são esses pequenos detalhes que fazem toda... Outra coisa também, eu sou criado em cidade grande. Só para efeito de comparação, a praia de Copacabana tem 4, 5 quilômetros. Uhum. A entrada do loteamento até a rodoviária de Bom Jesus tem 2.800 metros. É muito perto. É muito perto. As pessoas... Outro dia tem bairro aqui em Bom Jesus mais longe do que o seu loteamento, do centro, né? Aí teve um rapaz que falou assim, eu queria comprar que eu vou ficar perto da igreja. Cara, então ele vai morar numa casa ruim, num lugar apertado, sem infraestrutura nenhuma. O filho vai brincar onde? Porque está do lado de uma atração, de uma igreja, no caso. O lugar mais longe do loteamento, vamos dizer, a pracinha, a nossa catedral lá de Bom Jesus, 2.800 metros. Ou seja, é metade de Copacabana e que a gente faz toda hora. O que eu acho mais engraçado, Paulo, você me fez lembrar, a questão é a seguinte, o cara ele faz de tudo para morar no centro da cidade. E quando ele muda, ao invés dele aproveitar que ele mora no centro da cidade e andar a pé no centro, não, ele pega o carro dele, tira e para aqui na praça para andar na pracinha. Entendeu? É verdade. Então, assim, para que você vai morar no centro se você tira o carro do mesmo jeito? Eu acho o centro aqui durante a semana... até afastando. Graças a Deus a coisa está ampliando para mais distante do centro, né? Porque antes era muito aqui, assim, entendeu? E o centro, gente, fim de semana é meio deprê, cara. Sim. É muito vazio. É o que eu tô falando, não tem um verde. Não tem nada. Eu morei em Melbourne, na Austrália. Uma cidade, uma metrópole. Mas a cada 10 quarteirões tinha um parque para você caminhar, para você brincar com o seu filho. Por quê? Entendeu? Porque a Austrália é um país novo, né? Colônia da Inglaterra, foi colônia da Inglaterra. Então a gente não tem isso aqui, entendeu? Não tem, entendeu? Uma cidade que poderia ter, porque tem clima, tem tudo para ter, mas não se reserva, entendeu? A água, a gente sabe que a água entra naquela rua ali e tem um terreno baldio, em vez deles, junta a turma toda em volta ali, compra de terreno e transforma no parque. Não, o cara vai construir mais casa ali, que vai ser mais problema para entrar água, entendeu? Então, infelizmente, essa conscientização aí, a gente infelizmente não tem, né? Então, e acaba perdendo a qualidade de vida, né? E eu penso muito assim, tem pessoas que têm filhos pequenos, cara, sabe? Morar num lugar ruim, sabe? Assim, não é depreciando a vizinhança, mas tem bairros que é com difícil acesso, sabe, não está bem cuidado. Então, se você pode morar num lugar melhor, só porque é um pouquinho mais longe, e é pouca coisa mais longe. E hoje, inclusive, as crianças não podem nem brincar na rua mais. Antigamente a gente jogava... Eu jogava bola na Abílio Saviana ali, que agora nem pode ficar no meio da rua, porque sobe carro lá pro Parque das Águas, não tem. Mas ali era uma chácara, né, da família Almeida, era fechada a rua sem saída, e a gente ficava brincando de bola na rua, entendeu? Então nós vamos resgatar isso. Isso aí. Lá tem várias ruas sem saída. Aí. Quer ver outra coisa, assim,
de repente até para finalizar, me enche de satisfação, não só por um desafio meu, pessoal, que a gente está conseguindo vencer, e de trazer a cidade para cá. Porque quando a gente começou a analisar aquela área, a gente foi saindo para calçado, é só morro. Só morro. Eu falei assim, a topografia é toda favorável a nós. Sim. Entendeu? Aí, em pouco tempo que a gente já estava negociando para fazer o loteamento, aquela rua foi transformada em área urbana. Toda aquela área é área urbana. Lá já é cidade. Já é urbana. Até aquele trevinho que tem e lá. Ali para frente vai ter o distrito industrial ainda, que a pessoa vai poder trabalhar e morar ali do lado. Né? Por exemplo, eu fico muito ali. Eu só dou a volta, eu não entro pela Cristiano Dias Lopes, para Quebra-Mola. Eu vou já pelo Posto 2000, eu vou pela ponte. Tranquilo demais. Não tem Quebra-Mola, é muito rápido. Ô Paulo, mais uma vez que a gente falou no começo do programa, eu queria que você novamente você falasse sobre essa questão aqui de como se a pessoa, adorei o programa, adorei a conversa de vocês e quero saber, tem lote disponível? Como é que eu faço para comprar? Eu já levo, se eu quiser chegar lá, já escolher o lote e já deixar os documentos e já fazer o contrato para comprar, como é que é? Já consegue? Nós temos... lá funciona o seguinte, o loteamento é nosso, da propriedade, da herança, nós legalizamos, nós pegamos todas as licenças e, como é um investimento muito alto, nós temos uma empresa parceira que está construindo. Toda a construção é por conta dele. Por conta disso, elas ficaram com determinado número de lotes que eles estão vendendo. Os nossos lotes, que faz parte... eles estão vendendo esses lotes. Vendendo os lotes deles também. Entendi. Os nossos lotes da família são 26 lotes. Eles estão disponíveis à venda. Se me procurar, como você falou, você escolhe, compra e leva na hora. Só que da empresa lá, eles não financiam igual você financia. Eles têm um programa parecido. Entendi. Mas são lotes diferentes. Entendi. São bons também. Mas aqui a gente escolheu uns lotes de top, né? Entendi. Mas são excelentes os lotes dele. É como eu falo, não tem lote ruim. Mas se eu quiser, por exemplo, chegar lá amanhã de manhã comprar um lote seu lá... Você já registra. Já resolve. Já resolve. E se eu não estiver lá, você liga, Paulo, porque eu estou por aqui. Sim. Eu estou de moto, em 20 minutos eu estou lá. Porque lá não tem um escritório assim para atender, não tem escritório. Fica a pessoa de plantão lá? Não, o plantão sou eu. Eu fico direto. Eu fico lá direto. Aí qual horário? Normalmente horário comercial, mas é evidente, tem uma hora que você vai sair, tem uma hora que você vai atender. É melhor entrar em contato com o telefone. Se marcar uma hora, eu vou estar lá. Tá. Com certeza absoluta. Quer marcar sábado, quer marcar domingo. Então, pessoal, vocês que estão aí, né, assistindo esse vídeo aí, esse é o telefone do Paulo, né? Então vocês podem entrar em contato direto com ele. Realmente ele responde rápido, né? Que ele me respondeu rápido para esse convite desse programa. Então é só acessar esse telefone que vai aparecer no vídeo aí e entrar em contato direto com o Paulo aí para morar lá no Parque Santa Fé. E vai ser meu vizinho, porque a minha intenção é construir lá. Já separei um matinho para mim também. Ai, que beleza. Minha ideia é pra lá. Eu acho que eles vão colocar você como síndico que não tem síndico sem condomínio. Lá a ideia é o seguinte, como o parque é muito grande e administrado, eu já te falei, né? A ideia é criar uma associação dos moradores. Isso é bom, é bom, né? Isso é legal. Criar uma associação dos moradores, cada um dá uma mixariazinha, um pouquinho de dinheiro para cuidar do parque. Entendeu? Porque teoricamente é uma atribuição da prefeitura. Entendeu? Mas a gente tem que fazer a nossa partezinha, né? Se a gente puder ajudar, cada um dá, sei lá... Porque o poder público ele não consegue fazer tudo que tem que ser feito. E tem muita coisa para olhar. O interesse é muito maior nosso. Se cada um colaborar, a gente contrata 1 ou 2 pessoas, fica o dia inteiro roçando, limpando, muito mais bonito, muito mais funcional. Verdade. Ô Paulo, estou muito feliz de ter conhecido mais a fundo esse empreendimento que é o Parque Santa Fé, entendeu? Realmente você está de parabéns por assim, não deixar, né, como se diz, fazer um negócio que a gente chama de meia boca, um negócio de qualquer jeito, né? Você realmente criar um empreendimento numa cidade interior que não perde nada para uma cidade grande, uma cidade que é mais valorizada do que a nossa cidade, né?
por várias outras questões aí. Então, realmente, a gente fica feliz por ter esse tipo de empreendimento em Bom Jesus e das pessoas não poder falar assim, aqui não tem nada para investir, não tem nada bom, é tudo, entendeu? Tem sim, né? E uma coisa que só para finalizar aqui, eu queria deixar assim, em memória, né? Porque eu me dei muito bem, eu fiquei casado há 37 anos, me dei muito bem com meu sogro. Família Batista, a gente sabe que é uma família tradicional, super respeitada. E eu tenho certeza absoluta, seja lá onde o doutor Geraldo esteja, ele vai ficar orgulhoso. Com certeza. A filha dele, sabe, a família dele, aquele pedacinho de terra, nós o que transformou, evoluímos muito, entendeu? E ele que pensava muito, né, ele, os irmãos dele, em ajudar a desenvolver Bom Jesus no Norte, principalmente, né? Com certeza ele está muito feliz de ver a cidade crescendo com esse loteamento. Eu tenho certeza absoluta. Eu gostaria muito que ele pudesse pegar ele na mão e ir lá dar uma volta com a gente lá. Muito legal isso. Pessoal, então é isso. Eu agradeço mais uma vez o Paulo. Né? Convido você a estar mais vezes aqui, para a hora que você quiser, o estúdio está à sua disposição. Tá, joia. Né? E quando tiver mais novidade, a gente vai lá e filma também, e divulga também, a gente faz esse trabalho. E é isso, a gente, né, criou esse programa com o intuito de realmente trazer os empresários aqui, né, para mostrar os seus empreendimentos, mostrar os seus negócios, mostrar suas ideias. Né? A gente tem muito empresário bom em Bom Jesus e na nossa região. Você né? Aproveitando o teu gancho, cara, Sandro, você está de parabéns. Você é um guerreiro, é uma pessoa que a gente vê fácil de lidar, uma pessoa esclarecida. E é muito gostoso ter uma oportunidade dessa. Você, eu diria assim, é uma janela para o mundo, uma janela de Bom Jesus para o mundo. Não só eu, como um pequeno empresário, como dezenas de outros empresários, amigos nossos, que certamente vai ser muito bom ouvi-los aqui com você. Sim, com certeza. A gente criou esse espaço aqui, que é o Pod Studios, né, com esse intuito mesmo, entendeu? Parabéns pela iniciativa. Da gente ter um espaço para a gente mostrar que no interior ele tem força. Maravilha, né? Maravilha. E a nossa cidade, nossa região tem força, entendeu? Então, para quem não sabe, nós já elegemos dois governadores aqui na nossa cidade, né? Do lado de lá, né? Não sabia. Aqui era o Roberto Silveira e o Bade. Os dois foram governadores. E são de Barra do Pirapitinga, no meio da roça. Era da roça ali, tem a casinha deles lá. Eu passo sempre lá. Tem a casinha deles lá que virou um museu. E tem o Cristiano Dias Lopes, que foi governador também do Espírito Santo, né? Que é também da nossa região aqui, de Calçado, de Bom Jesus do Norte. Então a nossa região ela tem que voltar essa questão da valorização. Quem sabe você é candidato a governador? Eu não estou querendo nem para vereador, imagina para governador. Se for para o Espírito Santo, eu tenho interesse. Então, Salto Rio não tem, não. Eu vou te apresentar o Toninho. O Toninho. Então é isso, Paulo. Te agradeço aí mais uma vez. Muito simpático, parabéns pela sua equipe. Muito obrigado pela oportunidade. É nota 10 aí, e nós vamos tá sempre à disposição do empresário aí para o que precisar para divulgar coisa boa, nós estamos aqui. Maravilha. Tá joia? Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado. Gente, um abraço, até a próxima. Mês que vem nós já tem programa marcado, né, com Leandro Marelli. O Leandro Marelli estudou comigo, nós só fazendo esse cortezinho. O Leandro Marelli, ele estudou comigo e ele é PhD em destilados. Então ele é especialista em cachaça. Opa! Entendeu? E ele é de São Pedro Tabapuã, aqui de Mimoso do Sul. Olha só. Ele participava, ele era um dos jurados daquele ranking Playboy de cachaça que tinha na época. A pessoa até brincava, né? Que o Faustão que falava, né? Que era uma revista de conteúdo com a pelada no meio. O programa dele era igual, né? Que tinha um futebol no meio, né? Aí ele falava, igual a Playboy, é igual a revista feminina, conteúdo com a pelada no meio. e ele era um dos jurados do ranking Playboy, um grande conhecedor de cachaça, também é produtor, né, produz lá em São Pedro Tabapuã e vai estar aqui conversando com a gente aqui. Maravilha, depois eu vou pegar, com certeza. Quero ver, com certeza. Gente, um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu.